A paz do Senhor e o amor da Virgem Maria seja com você que vai assistir a este vídeo. É o 8º vídeo que se refere às virtudes de Nossa Senhora na vivência, na espiritualidade de nada mais nada menos do que Santo Afonso Maria de Ligório, né? E essa virtude é a 8ª, a virtude da obediência da Virgem Maria. Se nós quisermos ser santos, buscar a santidade, precisamos matricular na escola de Maria e aprender dela a virtude. Ela sendo o modelo perfeito de cristã, modelo perfeito de santidade. Então, essa virtude é a obediência. Vamos refletir um pouco juntos. Bem, primeiro, a Virgem Maria, ela amava a obediência. Ela amava. Ela não obedecia por obrigação. Virtude tão necessária hoje em todos os setores, né? Na nossa igreja, às vezes a gente tem dificuldade de obedecer o padre, o bispo, obedecer a igreja, obedecer o próprio Deus, que nos pede, obedecer a Virgem Maria. Então Maria amava. E ela, assim que o anjo Gabriel foi ter com ela, né, dar aquela grande notícia de ser a mãe de Salvador, ela imediatamente disse, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Ela se colocou no papel de escrava. Mas o que é ser escrava? É ser aquela que está pronta para obedecer. Não importa qual é a ordem. Ela está pronta para obedecer. Então ela declarou que Deus tinha agradado dela, dessa virtude, né? Tanto é que ela, no versículo Lucas 1,48, fala assim: Deus olhou para a humildade da sua escrava. Então o comportamento dela de obedecer à voz de Deus agradou ao Senhor. Então, assim como a desobediência de Eva trouxe o pecado à humanidade, ao contrário, a obediência de Maria abriu então as portas para a salvação. Então veja só quão grandiosa era essa virtude de Maria, abrindo para nós a salvação, né? A vinda do Cristo. São Bernardino de Sena, ele coloca que em Maria não havia nada que fizesse com que ela não obedecesse, né? Maria Imaculada, isenta do pecado original, ela foi, Maria terrena, ela foi totalmente aberta a obedecer à voz de Deus, né? Maria era como um metal que se derrete, né? O metal ele se derrete e ele toma qualquer forma. Por isso Maria é comparada com um metal. Derrete e toma a forma que Deus quer que ela tome forte. Tamanha era a obediência, a prontidão em obedecer. Por exemplo, ela obedeceu ao imperador romano quando disse que ela tinha que ir lá em Belém, né, fazer o recenseamento. Ela obedeceu imediatamente. Obedeceu a José, seu marido, seu esposo, quando disse que eles tinham que fugir para Belém, porque o anjo revelou foi para José que eles tinham que fugir. Maria obedeceu de prontidão na mesma noite. Ela obedeceu também ao projeto de Deus, oferecendo seu filho à morte. E Santo Antonino nos revela algo assim grandioso, que a obediência de Maria a Deus é tanta que Maria estava disposta a crucificar Jesus na cruz se lhe faltasse os algozes para tal. Tamanha era a obediência de Maria a Deus. Ela sabia que pela cruz, pela crucificação do seu filho, viria a salvação. Então não tinha outro caminho. Maria estava pronta a obedecer. E diria Santo Antonino, para crucificar talvez o próprio filho, né? São Beda, ele coloca que pela obediência Maria, ela era mais virtuosa pela obediência a Deus do que pelo mérito de ser a mãe de Jesus, né? Conforme nós podemos comprovar isso no Lucas 11, versículo 27 e 28, quando alguém fala para Jesus: bem-aventurado o ventre que te trouxe, bem-aventurado os seios que te amamentaram, Jesus. E Jesus vem e fala: mais bem-aventurado ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática.
Maria era mais bem-aventurada pela obediência a Deus do que pelo mérito de ser a mãe de Jesus. Maria ama a virtude da obediência e admira em todas as pessoas. Por exemplo, um franciscano chamado Arcúcio, ele estava numa aparição de Nossa Senhora, ele estava num momento de espiritualidade profunda, que ele conseguiu, né, na mística, conversar com Maria. E aí chegou alguém chamando, franciscano Arcúcio, tem um doente ali que está precisando de uma bênção do Senhor. O que Arcúcio fez? Ele deixou Nossa Senhora e foi atender o doente. Quando ele voltou para o seu quarto, Nossa Senhora ainda estava lá. E Nossa Senhora disse: muito bem, admiro pela sua virtude da obediência. E São Felipe Neri já dizia que a obediência, portanto, não apenas se tornou apenas uma virtude, mas mais do que isso, se tornou uma obrigação do cristão, de que Deus não vai nos pedir conta da nossa obediência, se a gente foi ou não, mas isso é uma obrigação de todos nós cristãos, obedecer a Deus e à Mãe Igreja.